Olá, olá! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Valéria Oliveira e agora acho que voltamos. Espero que dê certo aqui. O nosso vídeo tá de palhaçada, caindo e voltando, mas eu quero te dizer olá, boa tarde! Que eu tô aqui para te ensinar modelagem, te ensinar a construir as partes da roupa para você construir a peça que você quiser, tá? E essa semana a gente tá aqui numa semana de aquece, nos preparando, né, para a semana de minhas roupas eu mesma faço. E a gente teve uma votação aqui no feed onde eu apresentei para vocês duas peças e vocês votaram em qual queriam aprender. E a peça escolhida foi um maxi colete, um colete vestido, todo de alfaiataria, forrado, onde a gente está aprendendo, né, a construir uma gola clássica, um bolso com lapela, trespasse duplo, várias coisas, tudo dentro dos acabamentos da alfaiataria. E hoje de manhã a gente teve um vídeo bem especial, né? Um vídeo bem longo, onde a gente aprendeu várias coisas de modelagem, quase finalizamos a modelagem, mas eu fiquei de voltar aqui e já com os moldes copiados, né? E para mostrar para vocês, então, as margens de costura, entender aquele barrado, né, que a gente tem de diferença entre o nosso tecido externo e o forro. E agora eu tô aqui, então, com todos os moldes, já com margem de costura, todos recortados. E agora vai ficar bem mais fácil de vocês visualizarem todos os moldes que a gente viu, até porque são vários, né? E a gente tem diferença entre o tecido externo e o forro. Então, para isso ficar bem claro, que é muito importante para vocês terem essa diferença nos moldes, né? Eu vou mostrar então agora para vocês como que ficou, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer um tour aqui pelo molde. Olha só. Aqui. Vamos lá. A gente tem, olha só, hoje de manhã a gente viu aqui, né, questão de ombro, como construir a gola. Então, à medida que a gente dá para ela subir a nossa linha de dobra, né, a altura do nosso decote das costas, largura da gola, o canto, a nossa lapela, o trespasse, tá? E aqui embaixo a gente fez a marcação de onde vai ficar o forro, que isso vai ficar mais claro para vocês, mostrando depois ali, né, o molde com a margem, mas a gente determina o comprimento total da peça, tá? E no tecido externo a gente vai aumentar. O que eu falei para vocês foi de 3 centímetros, mas a gente pode aumentar uma outra medida, tá? Essa medida é variável, vai depender do tamanho desse barrado que vocês querem construir. E a mesma medida que a gente aumenta no molde, a gente tira, tá? Do nosso forro. Então, o nosso revel, que é aquele acabamento, tá? Que vai corresponder aqui à nossa lapela, essa parte bem do centro da frente, ele vai funcionar como um forro, porque ele tá dentro da nossa peça. Então, ele vai acabar ficando mais curto. E a parte do forro também fica mais curta, tá? Por isso que foi desenhado aqui. O que é importante a gente entender? A nossa frente, eu deixei ela toda aqui de vermelho, tá? Então, o que corresponde ao nosso molde realmente, né? Quando eu estiver olhando para esse colete, para essa minha peça, eu vou estar enxergando essa parte em vermelho, ó, que corresponde a essa parte de fora, esse meu tecido externo. Essa é uma parte de molde. Aqui a gente tem uma pence e aqui a gente tem a marcação do nosso bolso. Quando eu costurar essa pence, esse degrauzinho vai vir para o lugar, tá? Então, essa é uma parte de molde. A nossa gola tá aqui de azul, que é outra parte de molde. E repara que eu fiz ela tracejada, ó, aqui também, de azul, onde ela encontra a parte do nosso decote para poder costurar, tá? Então, esse é um segundo molde. Um terceiro molde é esse acabamento, o revel. E para que a gente precisa desse acabamento? Porque a nossa gola, ela vai para poder dobrar, para cair por cima do nosso corpo, né? Então, esse revel, ele é cortado no mesmo tecido externo, tá? E é essa parte, então, que vai acompanhar a gola para quando virar, a gente enxergar só o tecido externo, tá?
mas ele acaba se chamando, então, de revel, tá? É essa parte aqui que é o que tá em verde, ó. Então, ele vai pegar aqui o ombro, vai fazer o decote, vai acompanhar o formato dessa gola, né, dessa lapela, tá? Isso se chama lapela. Vai vir aqui no nosso centro da frente. E aí, ele vai ser mais curto, porque ele vai ser por dentro da nossa peça, como eu falei. Então, ele vai fazer um efeito de forro. Por isso que ele tá vindo aqui mais curtinho, ó. E aqui por dentro. Depois, a gente tem essa outra parte, que é o que vai unir, né, nesse revel. E aí, sim, esse aqui é cortado no tecido do forro. E aí, eu marquei aqui de azul. Então, na nossa frente aqui, a gente tira vários moldes, tá? Depois, a gente tem aqui o recorte da lateral. Então, essa parte vai unir com essa. Aqui, ó, é possível a gente entender, ó. Essa linha aqui é a linha da nossa cintura. E aqui, quando eu costurar esse recorte com esse, ó, essa pontinha vai encontrar ali naquele pique para formar a cava. E aqui é o nosso bolso. Quando eu juntar esse com esse, vai formar a abinha aqui do nosso bolso, ó. E aí, o meu tecido externo vem até aqui e o meu forro vai ser mais curto. No lado das nossas costas, a gente tem de vermelho a parte externa, também vem até aqui embaixo. O forro vai ser mais curto, que tá aqui de azul. E a gente tem também o mesmo acabamento para o nosso decote, que nem a gente tem lá na frente, que é o revel, que tá aqui de verde. A gente tem um acabamento aqui para as costas, que também vai pegar aqui decote, ombro. Essa medida de ombro precisa ser a mesma medida de ombro aqui, porque eles vão se costurar, tá? E aí, isso vai ser um pedaço de molde. Lembrando que esse revel, então, é, né, uma questão de estética realmente, no sentido de quando movimentar, quando essa gola abrir, quando eu afastar o meu decote, né, do pescoço, vai acabar aparecendo só o tecido externo, porque é feio a gente ficar enxergando o forro. Então, a gente faz esses acabamentos nessas extremidades, onde tem muita chance de acabar aparecendo o forro, tá? E aqui no final da nossa peça, ele é mais curto. A gente faz mais curto esse forro, exatamente para não correr o risco dessa peça escorregar, né? Dela descer e ficar aparecendo, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu virar aqui vocês para mim. Aqui. Oi, oi, oi! Deixa eu mostrar vocês aqui, ó. Para vocês entenderem todas as partes de molde que a gente tirou, tá? Então, vamos olhar primeiro aqui para essa frente, tá? Ó, para esse molde da nossa frente. Então, a gente tem esse tecido externo, que é essa parte principal, é o que a gente enxerga aqui, ó, o todo, tá? Que é esse vermelho grandão. Tá aqui, ó. Ele tá aqui. Vou colocar ele em cima do molde aqui para vocês verem. Deixa eu tirar vocês daqui. Ó. Olha só. Então, ó, foi copiado, ó, exatamente aqui por cima. Então, pegando o nosso ombro, o decote, ó, ele encaixa certinho. Vem fazendo toda a volta lá. E aí, o que que acontece? Quando chega aqui, no final do meu molde, a gente acrescentou 3 centímetros aqui para fazer esse barrado que eu comentei com vocês, tá? Essa medida, ó, além da medida que a gente determinou do comprimento da peça, ela vai virar para dentro, ó. Vai virar para dentro, lá pro lado da nossa, de dentro da nossa peça, né? Pro lado do forro, tá? E além dela, a gente acrescenta uma margem de costura para poder unir com o forro, ó. Que aqui a gente tem o revel, que é, de certa forma, um forrinho, só que cortado no tecido externo, ó. Então, ele encaixa ali, bem bonitinho, fazendo todos os contornos. E aí, olha o que que acontece aqui, ó.
veio aqui os meus 3 centímetros e o forro acaba, ó, o revel acaba bem onde inicia o tecido. Eles só se unem pela margem, ó. Tem uma margem ali de 1 centímetro e tem uma margem aqui de 1 centímetro, ó. Os dois têm uma margem de 1 centímetro e essa peça fica no comprimento que a gente determinou, que é o vermelhinho aqui, tá? Então, sempre, isso é uma regrinha aqui para acabamento, tá? Primeiro, a gente determina esse comprimento que a gente quer a peça, e esse tecido de fora, que é o tecido externo, essa parte maior, que é o que a gente enxerga, a gente precisa acrescentar uma barra e, além dela, uma margem de costura. Lembrando que a margem de costura a gente só coloca no final, depois que a gente já determinou tudo o que precisa acontecer nesse molde, tá? Então, ó, essa medida, ela não tá sobrando no nosso molde, ela serve para virar lá para dentro e impedir que esse forro, ó, ultrapasse o comprimento da nossa peça, que ele escorregue e ultrapasse o comprimento da nossa peça. Então, a mesma medida que a gente aumentou, a gente acabou reduzindo aqui pro forro, tá? E aí, depois, coloca as margens de costura, que é para poder, ó, fazer essa união deles, tá bom? Então, bem nessa parte aqui de fora, a gente tem o nosso revel, que vai pegar a parte do ombro, o decote, como a gente tinha falado, e olha só, ele vai ser cortado no tecido. Quando eu falo tecido, é essa parte externa, né? O tecido que a gente realmente quer enxergar da nossa peça. Por quê? Porque isso aqui vai virar pra cá, né? Ó, e vai ficar aparecendo, então, por isso precisa ser cortado nesse tecido de fora. Deixa eu virar aqui pra mim. Olha só, tem o meu tecido de fora, que é o tecido externo, e repara que aqui dentro, esse tecido é o mesmo esse. Por quê? Porque é o que vira pra fora. Só que aí depois a gente tem o forro, que é esse outro aqui, ó. Tá? Então, isso aqui que a gente tá enxergando é esse revel que vai virar pra fora. E do lado dele a gente tem o forrinho realmente que é de filete, né? Que é um tecido mais escorregadio, mais fininho, exatamente para que essa peça deslize no corpo, tá? E aí, esse filete, né? Esse pedacinho de tecido, ó, tá aqui do lado, ó. Que vai se unir, olha ali. Margenzinha com margenzinha. Ó. Encontrou. E aqui, mesma coisa, ó. O meu tecido externo dobrou e vai encontrar ele, ó. Margenzinha com margenzinha, ó. Pra não sobrar na dica de nada, tá? Então, esse acabamento a gente precisa fazer. O que que é importante, tá? Sempre que vocês copiarem os moldes, é preciso verificar piques, tá? Piques de orientação, ó. Então, esse pique tá separando o que é a minha cava do que é o meu recorte, para que eu não ultrapasse essas medidas. Então, sempre colocar pique, verificar se as medidas estão se encaixando. O que que precisa se encaixar? Se eu sei que essa parte vai costurar com essa, eles precisam ter a mesma medida nessa linha, ó, que eles vão ficar unidos. Eles precisam encaixar certinho, nem sobrar, nem faltar, porque senão essa peça fica enrugada, fica repuxando, não fica uma costura lisa, tá? Então, verifica pique, verifica as medidas, se tá se encaixando, as margens de costura. Eu utilizei 1 centímetro de margem de costura em todos os moldes, tá? Porque essa peça, ela vai ser costurada na máquina reta e como é uma peça forrada, 1 centímetro é suficiente. Se a gente fosse fazer outros acabamentos, aí talvez precisaria de outra margem, mas nesse caso aqui, 1 centímetro é suficiente, tá? Então, ó, vê se eles estão se encontrando, se essas margens aqui estão se encaixando. Verifica informação do molde. Que parte é essa? Esse é um recorte, é o forro, então eu preciso saber em qual tecido eu corto.
E quantas vezes eu corto? Nesse caso, ó, vou cortar 2 vezes, porque é para esse lado, um lado esquerdo e o outro para o lado direito. Esse aqui é o revel da frente e eu coloquei que é no tecido externo. E também vai cortar 2 vezes, porque é lado esquerdo e lado direito. O meu molde aqui da frente, ó, também tem informação de pique, a pence bem desenhada. E, ó, frente, tecido, quantas vezes corto. Aqui, o desenho da abertura do bolso, tá? Essa escadinha aqui, ó, quando eu fechar a pence, ela vai vir pro lugar. Repara que essa distância, ó, essa medida é exatamente a medida da pence. Então, quando eu fechar a pence, ele vem aqui pro lugar, tá? E uma coisa muito importante, que é o nosso fio reto, tá? O fio reto, vocês sempre façam o mais comprido possível, bem alongado, porque pra gente poder cortar essa peça reta realmente, em ângulo, né, para que ela tenha um caimento perfeito, a gente precisa medir a ourela, que é a nossa indicação do comprimento do tecido, né? Então, sempre vim medindo a ourela com esse fio, para deixar ela sempre retinha. Então, por isso, quanto mais alongado for esse fio, mais condições a gente vai ter de deixar essa peça toda no fio reto, tá? Então, aqui sobre a frente é essa parte. O que a gente tem aqui ainda? A gente tem, deixa eu achar aqui, ó, a nossa gola. Tá aqui a gola, ó. A gola, ela foi cortada, ó, inteira, tá? Por quê? Porque aqui é o nosso centro das costas. Vamos relembrar. A gente deu a medida aqui do decote das costas e a gente determinou a largura dessa gola, tá? E aí, ó, bem aqui, é a dobra dela. O que eu coloquei aqui? 2 fios, tá? Isso é bem importante. Faz toda a diferença, ajuda muito na hora da costura e no acabamento, no visual da peça. O que acontece? A gente vai cortar essa gola 2 vezes, tá? Da mesma forma aqui do revel, tem, né, a gola ela vira, então a gente precisa enxergar o mesmo tecido nos 2 lados, que é o tecido externo. Só que a gente vai cortar uma vez no fio do viés e outra vez no fio reto. Por que isso? Porque a gola que tá em contato, né, lá embaixo, tá? É uma gola que sofre mais, porque ela precisa fazer a virada. Então, como ela sofre mais, ela vai pegar mais esse ângulo arredondado, a gente corta ela nesse sentido do viés, para que ela se molde bem, faça essa curva que precisa. Então, a gente corta ela nesse sentido. E já essa gola que fica aparente, né? Essa que a gente enxerga, que tá por cima, é uma gola que precisa ter mais estrutura, tá mais certinha, mais armada, né? E aí, então, a gente corta no fio reto, tá? Então, a gente vai cortar cada vez da gola em um sentido do fio. E aqui a gente tem o pique, ó, que é bem onde separa o nosso decote das costas, do decote da frente e toda a parte de união aqui. Aqui a gente tem o pique de onde ela vai encaixar ali, ó, até onde ela vai. Então, tem que ter o pique certinho ali. Na nossa frente, é isso. Agora, o que a gente tem aqui, ó? Recortes lateral. Eu deixei uma parte aqui para mostrar para vocês isso aqui que é um detalhe bem importante, tá? Que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. É muito comum, olha só, esse é o nosso recorte lateral, tá? Ele é bem curvado. Essa é a linha do centro, que separa, então, lado da frente com o lado das costas. Reparem que aqui a gente vai fazer o encontro do bolso, ó. Ele encaixa, tá? Ó. Vendo aqui mais de longe, ó. Tá? Então, ali vai ter a lapelinha, a aba do nosso bolso. O que acontece? Sempre que a gente tem essa parte muito acentuada, né? Então, esse recorte, olha só, ele vai acabando fininho, ele faz essa ponta. É bem chatinho, bem ruim de colocar a margem de costura aqui.
Então, o que que acontece? Normalmente, as pessoas vêm colocando a margem aqui, olha só. Vem marcando aqui 1 centímetro, 1 centímetro, e aí vai acabar criando, ó, se eu seguir com 1 centímetro aqui, ela vai criar um bico enorme lá, ó. Vai fazer isso. Não façam dessa forma, tá? O que que tá acontecendo? Vocês estão gastando tecido que não vai ser usado, porque essa ponta aqui não tem como costurar. Quando eu tô vindo com a máquina, ela, ó, cortou aqui já. A máquina tá vindo aqui e foi pra lá, e a gente perdeu todo esse bico aqui de tecido, tá? Isso atrapalha encaixe, deforma, é muito mais fácil de sair do fio, tá? Então, é desnecessário. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma ponta quadrada, ó, dessa forma. E aí, o que que a gente precisa? Então, eu tô vindo com uma margem aqui dessa lateral, preciso ter uma margem aqui, e eu preciso ter uma margem aqui. Eu preciso ter 1 centímetro aqui, porque esse é o meu limite do corpinho. E olha só, é só determinar isso, ó. Imagina que aqui, ó, tá separando. A gente precisa ter 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá. Então, isso aqui vai fazer toda a diferença na peça de vocês, vai ajudar. Então, a gente tira esse bico, tá? E vocês estão vindo, ó, nessa costura a máquina veio pra cá e nessa encontrou aqui. É só o que vocês precisam, tá? E vai verificar medida de encontro desse ponto, né, até a cintura, enfim, que se encaixe tudo, ó. Então, ele fica dessa forma. E aí, eu deixei pra fazer esse aqui com vocês, pra vocês verem, ó. Então, eu tô vindo aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar 2 centímetros, se a minha margem é de 1 centímetro, eu tenho que deixar 2, porque eu vou ter uma costura daqui e eu vou ter outra costura daqui. Então, ó, calcula aqui como se a gente tivesse uma linha reta, ó. Vem um pra cá. Se precisar aumentar um pouquinho aqui, ó, não tem problema. Mas é importante que a gente deixe medida pra cá, medida pra cá. E deixa essa mesma medidinha ali pra cima, tá? Então, ó, coloco margem pra cá e aqui a mesma coisa. E aí, depois a gente vai cortar. E aí, o que que vai ter? Mesma questão do forro, olha só. Então, aqui eu tô falando pra vocês que é o forro, ó. Recorte lateral, cortar 2 vezes. Um pro lado esquerdo, um pro lado direito. E aí, olha só, se eu encontrar eles aqui, tô encontrando eles ali, ó, na curvinha. Quando chega aqui embaixo, o que que a gente vai ter? Aqui eu tenho o comprimento total da minha peça e no meu tecido externo, eu criei essa barra de 3 centímetros mais a margem. Por quê? Porque isso aqui vai virar pra cima, ó. E margem vai encontrar com margem. Que nem lá na frente que a gente fez, ó. Só que eu tenho que cortar ela aqui. Vamos cortar já? Pra ficar mais fácil de entender. Aí, ó, dobrou. E aí, eu tenho margem, dando oi pra margem ali, ó. Ó. Só se encontrou na margenzinha e a gente mantém essa altura, então, esse comprimento da peça todo. E tecido externo vira pra dentro, mesma medida que eu aumentei no tecido externo, eu vou diminuir do forro. E depois coloco as margens de costura. Esse é um acabamento que vocês sempre precisam fazer, às vezes dá uma confundida, mas por isso eu fiz questão de mostrar aqui o molde, então, pra vocês, com as margens recortadinho. Aqui no nosso recorte, a gente tem a marcação do bolso, né? Então, onde que ele vai entrar, ó, da parte do meu recorte, na frente eu tenho ali, na parte do recorte lateral, o quanto ele entrou, eu preciso replicar isso aqui, ó. Onde ele entra e aqui a posição onde vai ficar a lapela, né? Essa abinha do bolso. E aqui a mesma coisa, tanto no forro quanto no externo. Aqui nas costas, ó, partes do molde. O que que a gente tem? Costas grandona, tá lá. Meu decote, meu ombro.
tem o pique que tá separando a minha cava do meu recorte. Olha só, tá vindo aqui, mesma coisa. Determinei aqui que esse é o final da minha peça. Aumentei a minha barra e coloquei 3 centímetros. No meu forro, o que eu vou ter? Olha só, ele vai pegar ali no meu ombro. Aqui a gente tinha dado uma medida de prega. Para que é essa prega? Para trazer mobilidade. Lembra que o tecido do forro, ele é um tecido que desliza, é um tecido muito mais liso. A gente comentou, né, de ser produzido num filete, num cetim, que é exatamente para essa peça escorregar no nosso corpo. E essa prega aqui vai permitir uma mobilidade para não forçar as costuras. Então, a gente acrescenta um tecido para conseguir movimentar bem o braço, conseguir abraçar, né, levantar. Então, é uma sobra de tecido. E aí, a gente acrescentou essa medida, ó, de 2 centímetros aqui para uma prega, e além da prega, a margem de costura para a gente unir com o outro lado das costas que vai vir. Então, imagina que esse é um lado direito, a gente vai ter um lado esquerdo unindo aqui. E aí, ó, cintura, a prega vem até aqui embaixo. Comentei com vocês que essa prega, tá? Muitas vezes ela pode finalizar antes, a gente pode alterar a medida, mas eu gosto de trazer de cima até embaixo, principalmente pensando que essa nossa peça aqui é um vestido, é uma peça mais alongada. Então, imaginem que a pessoa vai sentar, né? Ela vai exigir em regiões diferentes essa mobilidade do tecido, tá? Então, é importante que a gente tenha esse excesso, essa sobrinha em todo o comprimento. E aí, a mesma coisa, ó, tá? Barra tá vindo pra cá e vai encontrar ali. Ai, Valéria, tá sobrando aqui. Não, não tá sobrando, isso aqui é a prega. Então, quando eu fechar a prega, essa medida vai vir pra cá e vai se encontrar certinho, tá? O que a gente tem aqui pra região do decote? Lembra que lá na frente a gente tinha feito um revel pro acabamento do decote. Então, aqui a gente criou o mesmo revel, ó. E é a mesma situação. Quando eu fechar essa prega, ela vai encontrar aqui com o revel. O acabamento, esse aqui, ele é inteiro, ó, tá? Normalmente, a etiqueta é costurada aqui e esse acabamento vai ser cortado no tecido externo. Por quê? Conforme eu me movimento, né, esse decote, essa gola, se afasta do meu pescoço. E aí, se eu tenho esse acabamento cortado no mesmo tecido externo, não tem problema, né? Isso visualmente, na aparência, parece que a gente tá enxergando tudo do mesmo. Por isso que é importante cortar esse acabamento no mesmo tecido. Se a gente tiver o forro costurado direto na nossa gola, qualquer movimento que a gente tenha vai acabar aparecendo o forro. E o forro normalmente não costuma ser um tecido bonito, porque ele tem muito mais uma função, como eu falei pra vocês, né? De dar o acabamento e de deslizar no nosso corpo, do que realmente estético, né? Então, a aparência tá no tecido externo, por isso que é importante a gente cortar esse acabamento no mesmo tecido que é o tecido externo, tá? E ele tá aqui inteirinho. Além disso, a gente vai ter aqui, então, corta aqui uma vez, tá? A gente tem o molde do bolso, que vai ser aqui, costurado aqui. Então, pra colocar a mão. A gente tem a lapela do nosso bolso, tá? A lapela eu coloquei aqui para cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro. Então, para fazer essa lapela lado esquerdo e lado direito, né? E a parte de dentro ser cortada no forro. Mas a lapela, ela pode ser cortada, né? 4 vezes e cortar sempre no tecido, tá? Considerando que ela vai levantar, muitas vezes gostam que aqui seja no tecido. Mas como o meu tecido é uma lã, ele é grossinho, eu preferi colocar o forro aqui, tá? Mas isso realmente é uma escolha. E aí, essa parte aqui, tá? É a abinha, né, do bolso, porque é um bolso que vai ter um vivo, então a lapela vai ficar aqui por fora. E quando a gente abre, tem aquelas abinhas ali dentro do bolso, tá? Que é bem característico da alfaiataria. Então, tá aqui todas as partes do nosso colete, do nosso maxi colete, nosso colete vestido,
Queria mostrar pra vocês todas essas partes. E é isso, gente. Opa! É isso, tá feito. Agora eu vou começar a cortar no tecido. E acompanha ali os stories, porque eu vou entregar bastante ali agora, porque a gente vai começar a cortar, costurar. De vez em quando pode ser que eu abra aqui alguma live, que eu faça esses momentos aqui ao vivo com vocês para mostrar alguma coisa específica, mas eu vou entregar bastante lá nos stories, tá? Todo o processo de costura, de montagem dessa peça, vai estar tudo lá. Então não deixem de acompanhar, tá bom? Era isso. Um beijo, beijo, beijo. Até o próximo.